Yeah, we can see you and hear you loud and clear. Consegue me ver agora? Consigo. Ok, muito bom. Eu tive um problema técnico, mas parece que está Do funcionando you have agora. anything you'd like to share today, Guru Maharaj, before we take the Você tem alguma questions? coisa que gostaria de compartilhar com nós, Guru Maharaj, antes de tomar as perguntas? Bem, hoje é Radhastami, o que é um dia auspicioso, obviamente, mas eu não estou preparado para dar uma classe sobre o Radhastami. Se você quiser escutar sobre o Radhastami, você vai ter que procurar minhas classes durante os anos. Ainda estou um pouco doente da última semana com Covid, mas estou me recuperando. Então, estou preparado para tomar as perguntas, por favor. No, we're Vamos glad to começar. hear you're recovering, Guru Maharaj. So the first question is from A Jani. primeira pergunta é de Jani, In Finland, says Pranams Guru Maharaj. de Is it Finlândia, common disse. that one has stronger É comum que emotions towards alguém tenha than emoções Krishna mais himself, fortes, and is até more ter uma focused emoção on mais Guru forte Bhakti? pelo guru Your servant Jani. dessa pessoa, mais que Krishna? Well, in my experience, it's common. Bem, na minha experiência é comum. Pujapad Sridhar Maharaj once O remarked Japati Sri Maharaj that it uma vez was disse que remarkable in his estimation era incrível, the extent na to opinião which dele, Prabhupada's multitude of que disciples had os such muitos guru discípulos de focus. Prabhupada tinham Hmm. tanto He um foco said no that guru. typically, Ele disse que, a few tipicamente, disciples will have that kind of focus, and the rest of poucos them will discípulos be teriam esse tipo de foco e less o resto less teriam guru-focused. menos foco no guru. Essa foi era seu comentário. But again, my experience is Mas, de novo, na minha experiência, I was part of that remarkable eu era parte situation dessa that he incrível remarked situação upon, and que ele I comentou. think that Eu penso que has largely been carried over. isso tem Now, continuado na succession, nossa and I think it carried sucessão. over to Pujapad Sridhar E eu Maharaj acho too. que continuou It's por contagious on the part of, Pujapati Sri Maharaj também. Foi uma those parte ones that came contagiosa under his shelter and then daqueles que recruited vieram and baixo o seu many refúgio devotees joined, e became, recrutados. many of them became Então, disciples of Sridhar Maharaj. mais devotos se juntaram e Many mais devotees, deles e muitos se as tornaram also devotos de Siddhara his Maharaj disciples, e por conseguinte. for example, is our Siksha Guru. We had the same kind of remarkable guru focus. Nós tivemos o mesmo tipo de foco incrível. It's common, and that said, Eu acho que é comum, it e is dito isso, actually something that is é na verdade algo que é expected in one sense, I think, by Krishna. esperado em um sentido por Krishna, que diz pra gente, e eu acho que eu disse isso semana passada, que aquele que disse que é meu devoto não é meu devoto, aquele que disse que é um devoto do meu devoto é o meu devoto. Então tem uma ênfase no devoto. Nas nossas vidas, obviamente, o devoto mais prominente é o nosso guru. E eu acho que eu disse semana passada também, as angas do Bhakti, dito por Rupa Goswami, começando por Guru Padasraya, tomando refúgio no Guru. São todas, então as angas de Krishna Bhakti são sobre Guru Bhakti. Então, Krishna é uma pessoa teológica para nós. Mas não tão real, de forma experimental. Uma pessoa como nosso Guru. Como nosso Guru é uma pessoa experimental. Então, o Guru nos dá um foco pessoal mais fácil que Krishna.
que está lá, é real, mas pelo menos para a primeira parte da nossa prática, ele é uma pessoa teológica mais que uma experimental. Você pode ter uma experiência aqui e lá, mas não é tão fácil. Como as interações que você consegue ter com o guru. Nós temos uma boa relação com o guru como estudante, e ele ou ela pode não responder a todas as nossas perguntas e preocupações, o que nós poderíamos esperar de outras, tipo fraternal, ou um tipo parental de relação. Mas é muito apropriado e não tem uma forma que Krishna é mais presente ou que se manifesta, que se expressa a si mesmo em relação a nós como a forma do Guru. Como eu quase sempre digo, por que nós oferecemos reverências para as deidades? Porque o Guru ou Vaishnava disse. E disse que esse é Deus. Então, onde está Krishna? Ele está no Guru. E é comum, é muito apropriado ter Guru Nishta. O que mais? Próxima pergunta é de Krishna Das. Dandavat Pranams, Guru Maharaj. Dandavat Pranams, Guru Maharaj. Com hoje sendo Radhastami, você tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre Srimati Radharani? Ou qualquer oração recomendada, bhajan ou shastra, para os sadhakas se focarem nesse dia? Tem alguma coisa específica para aqueles cujo ideal é Manjari Baba ou Priyanar Masaka? Bem, eu disse antes que o livro que eu acredito que mais traz a natureza do prema de Shri Radha, que é a mesma forma de Mahabhava, é o livro de Vishnavata Chakravarti Thakur, Prema Samput. Então, eu recomendaria ler esse, se você entende alguma coisa sobre Radha's Prema, o Prema de Radha. A natureza não é uma coisa de desfrute, como dito por Krishna Kaviraj Goswami, por exemplo. Que aceitam o bliss que vem do serviço dela. Você tem que pensar sobre isso. E se você quer seguir a Radharani, você tem que perseguir esquecimento do eu ao extremo, como disse Pujapata Sirila Maharaj. Deu um exemplo. A extremidade, o extremo disso, como é entendido em Gaudiya Vaishnava, por contraste, o alto sacrifício de Vaikuntha, o qual é uma consciência de dever, fazer um sacrifício. Comparar isso com o autoesquecimento de Vraya, sem nenhum cálculo envolvido. Algumas vezes uma pessoa pode estar caminhando na rua e um fogo em um apartamento aparece. E entra e salva a criança. E depois pergunta, o que você estava pensando nesse momento? E ele disse, eu não estava pensando em nada, eu simplesmente esqueci. Eu podia ter me queimado no fogo, mas esse é simplesmente um exemplo, para nos ajudar a apreciar
o extremo, que é o auto-sacrifício do Vraja Bhakti. Você mencionou Priyanarmasakas e tem um verso muito bom de Bhaktivinoda que eu sempre falo, mas eu citei esse verso no Círculo de Amigos. No começo do capítulo que fala sobre os passatempos no meio-dia, esse capítulo, no meu livro, conclui com uma bonita conclusão. Um dia, no meio-dia, o dia que Radha não podia por nenhuma forma sair da sua casa, e como isso foi resolvido pela necessidade de Krishna de se encontrar com ela pelo meio de Subal, e vai e põe o vestido dela, troca de roupa com ela. E esses dois no começo desse capítulo e no fim, ao que fala desse verso de Bhaktivinoda Thakur. Mas a ideia é que eu vou dar a minha vida para a união de Radha e Krishna. Então, no contexto do Lila, Subal está dando sua vida, ele está arriscando sua vida para fazer isso. Se ele fosse pego, toda a Vraya ia bater nele. Mas ele tomou um risco vendo a necessidade a necessidade de Krishna. Então eu iria enfatizar isso aos devotos, sobre esses ideais altos, porque eles podem pensar intelectualmente coisas como Narma Sakabhava ou Manjari Bhava, que eles tentam entender a natureza extrema do autoesquecimento. E para ir para lá, você não precisa ver esse detalhe ou a cor do sari dela, isso ou aquilo. Essas coisas são bonitas, mas eles não se sobressaem do fato que o que importa, que isso é uma forma tão extrema de autoesquecimento, e por isso, por enfatizar esse ponto, então você sabe o que fazer, porque nós somos egoístas, somos centrados no eu. Esse é o Raga Bhakti, esse é o caminho. Você tem certeza que você quer viajar nesse caminho? É esperado muito de você. Os ideais, como eu sempre digo, são muito bonitos, muito elevados, e falam, e podemos falar deles muito poeticamente, de uma forma muito bonita. Obter tal ideal é muito atraente. Mas se a gente realmente entende o que significa ir para lá, então as pessoas vão dizer, bem, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho esses compromissos, e as portas de saída começam a brilhar. Claro que eu estou exagerando, mas essa é uma das razões que na semana passada, ou recentemente, Shriman Chita Haridas perguntou algum dos meus versos favoritos, e tem muitos deles. Tem alguns que eu recito toda manhã. E quando Sukadeva se surpreende no 12º canto, da intimidade do compartilhado entre Krishna e seus Gopas. E a última linha desse verso é tão bonita, porque diz Krita Punya Punja.
sua cabeça explode pelo que tipo de sacrifício eles fizeram durante muitas e muitas vidas porque ele sabe. Tem pessoas que praticam indo ao transe de Brahman. A manifestação de Brahma Sukha e o transe de Gyani, dos Gyani, ou de Shantarasa. O que você precisa fazer para obter isso? Não tem espaço para... É sobre não pensar, claro. Então, as austeridades e a concentração para obter isso. E aí tem os Dasya Bhaktas, que obtêm o Supremo Narayan, a Suprema Deidade. E o que eles passaram para obter esses status não é suficiente para obter o que esses vaqueritos e as gopis obteram. Então, onde que está o livro para isso? E o que é isso? Você tem que comparar, então. O caminho que você diz é muito bonito, a gente diz que é mais fácil e tudo, mas vai mais além em sacrifício, em auto-sacrifício. Isso é a realização de Sukadeva no momento. Então, é muito importante sublinhar isso. E eu penso que, de uma forma bonita, nesse livro Prema Samput, é uma narração do Lila muito bonito, de Vishnavati Thakur. Basicamente, Krishna participou do Rasa Lila, viu a medida do amor das gopis por ele e vê que esse rasa passa o rasa dele mesmo. E ele se sente confuso. E ele tenta compensar isso. Então ele faz um voto para elas. O que ele pode fazer? A santidade delas. E é interessante porque ele compara o amor das gopis com santidade, o que poderia ser considerado de outra forma. A sua santidade é o seu próprio recompensa. Eu não posso reciprocar da mesma forma, mesmo se eu fosse pela vida de Brahma. Então, uma vez no dia de Brahma, ele vem e tenta compensar isso para procurar gopis e trazer gopis e gopas que são necessários para esse livro. Ele vai adicionar aos membros do grupo. Se torna um sadhu. No contexto de ser isso. Então ele faz essa promessa. E aí o Rasa Lila continua. Mas depois ele diz, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Como eu vou fazer isso? Krishna pensa. Eu tenho que ir ao mundo e ensinar sobre a natureza de Radha Prema. Meu Deus, isso é uma tarefa muito difícil. Eu não sei o que é isso. Eu não tenho experiência disso. Então, se eu não tenho experiência disso, como eu vou ensinar sobre isso?
Quanto mais você tem experiência, mais você sabe o que você está falando. Mais poderoso é o que você está falando. A sua capacidade de distribuir isso é aumentada proporcionalmente. Então, ele não tem experiência. E ele começa a perguntar como eu posso manter minha promessa. Então ele vai a sogra da Radha, onde ela está vivendo, e ele se veste de uma donzela. E Radha está muito atraída por essa garota. E a garota não está dizendo nada. Ela tenta perguntar o que tem na sua cabeça, o que está acontecendo, o que você está pensando, o que está acontecendo com você. Seu amante te deixou? E no contexto de falar, e gradualmente atraindo Krishna para dizer alguma coisa, a natureza de prema é revelada. Krishna diz, bem, na verdade, eu sou uma donzela dos céus. E esses passatempos na Terra são atraentes, então eu vim para cá, mas para ver como Krishna lida com você. Como ele realmente te ama, mas ele não é um cara fiel. Então ele dá criticismo, ele critica a si mesmo, mas Radharani não aceita esse tipo de criticismo. Então ela gira tudo, ela faz uma interpretação que fala que na verdade é tudo perfeito. Ela não consegue encontrar nenhuma falha no meio, em Krishna. Isso é muito, muito bonito. Uma lição muito bonita. Falando do prema de Radha, dos seus próprios lábios, e Krishna escutando e tomando anotações, conselhos, para ele conseguir entender esse prema. Para ele ser capaz, como Chaitanya Mahaprabhu, ter uma chance de experimentar isso. E ter uma melhor chance de circular. Então, esse é um bom livro para ler. E eu diria para você ver o último verso do Sikshastakam, com o meu comentário. Eu acho que isso seria uma boa recomendação para ler. Vamos pôr alguma ênfase nesse tipo de... em uma forma de entendimento com os pés no chão, entender o caminho, como abandonar o seu egoísmo. Jai Radhe. Muito obrigado, Guru Maharaj. Isso foi muito compreensivo e inspirador. Obrigado pela pergunta. Você leu minha carta para... Você recebeu? Sim, eu com as minhas próprias mãos eu entreguei, mas ele recebeu o e-mail. Obrigado de novo. So the next question is from Vishnu. A próxima pergunta é de Vishnu. In Brighton. Yeah. Dhanavad Maharaj, wishing you a very happy Brington. Radhastami. Te desejo Radhastami muito feliz. Minha pergunta é de duas partes. A primeira parte, a gente escuta que Lalita Saki, ela vê, ela é uma golpe que tá muito... quando ela vê uma golpe que quer unicamente adorar a Radharani, ela fica muito feliz. E ela pessoalmente introduz ela para Shrimati Radhika, e claro que Shrimati Radhika recomenda essa golpe. E o aspirante Saka, como ele entra nesse círculo interno? Quem recomenda ele? Nós encontramos no Jaiva Dharma como Brajanath
they e see Vijay, their Guru Gopal. eles veem o It's seu Gopal guru, Guru Krishna, Gopal Guru. They see him in their own particular bhav separately. Brajana nos sees seus him próprios as Subal, caminhos and particulares. Vijay sees him as Braja, Lalita. How does that Brajanas happen? o vê How como a Subal e person Vijay o vê como manifests two Lalita. separate bhavs for Como que uma each of the pessoa, separate uma única pessoa pode disciples? manifestar esses dois bhavas na visão dos discípulos? First of all, Boa pergunta. Primeiro, there's a beautiful verse of Rupa Goswami's in tem um bonito verso de Rupa Goswami em Ujjvala Nilamani, speaks about the eligibility onde ele fala sobre a elegibilidade de Subal, in terms of que não tem limite em rendering termos de service. And de, the verse de is entregar spoken serviço by Rupa íntimo. Goswami in the bhava of Rupa Manjari. E o verso que é falado por Rupa Goswami no Bhava de Rupa Manjari com o desejo de In another Gopi, despertar em outra Gopi, que está chegando agora, for the love uma of apreciação Subal. pelo amor a Subal, So, de Subal, uma apreciação ao amor he's the de leader Subal. of the Narmasakas. Então, ele o Subal é o líder dos Narmasakas. But Tem outros, claro, and mas ele é o líder. so in a broad sense, just like Então, in a broad em um sense, sentido amplo, você pode dizer, nós estamos seguindo o grupo de Rupa Manjari, mas você pode ser colocado aqui ou lá. No contexto disso, num sentido amplo, nós nos identificamos com a liderança de Subal. E, claro, nós vemos nosso guru como a representação. E eu não acho que a afirmação que você citou, falando sobre as saques, é um tipo de uma forma poética de falar das coisas, inspiradora. Mas não é necessariamente que alguém vai fazer isso. Todo o Swarup Shakti, em Goloka há sadhana siddhas, tem nitya siddhas. Eles são ambos Lupya, eles são da mesma natureza. Eles estão dotados de Swarup Shakti. Eles são transformações do Tatastha Shakti. Mas eles são dotados de Swarup Shakti, o que é a própria potência interna de Krishna. Então, eles obtêm um tipo de unidade. Vishnavata se refere a Tadrupya, mas aí você tem Radha, que não é uma transformação do Tatastha Shakti, mas é uma transformação do próprio Swarupa Shakti de Krishna. Que tem uma unidade com ele, e o Swarup Shakti é o que nos traz nessa unidade com ele também. Mas a ideia é que há outras entidades que são transformações do Swarupa Shakti. Quem são eles exatamente nunca foi mencionado em nenhum lugar. Tem um lugar onde, falando sobre Devaki, em Mathura, qual é esse verso? Devaki? Uma devota transformou isso em uma canção. Devarupinyam. Então, Diva Goswami comenta nisso. E disse que, aparentemente, ele está dizendo que ela é uma transformação do Swarupa Shakti. E, por extensão, você poderia dizer que Nanda, Subal, Shridham, você poderia começar a fazer uma lista. Tem declarações de Nanda em Vaikuntha, associados que parece que se distinguem dos outros. Mas o ponto é que há entidades, tem Radha e Krishna, dois corpos, uma alma. Então todos esses seriam similares.
Eles têm uma alma, Krishna. Você entende? Mais diferentes corpos. Então esse é o Swarup Shakti mesmo, ele mesmo. E aí você tem os Nityasiddhas, Saranasiddhas, que são dotados de Swarup Shakti. Eles, de forma similar, são generosos em natureza. A natureza, vamos tomar Radharani, a expressão mais completa do Swarup Shakti, ela é considerada ser a natureza de compaixão de Krishna. E certamente, da mesma forma, seus devotos são ditos como manifestação da sua misericórdia, sua compaixão. Sua compaixão é expressada dessa forma. Então, entender isto sobre Swarupa Shakti, Guru Maharaj dizia, é como como então, essas pessoas precisam de ajuda e o Swarupa Shakti está ajudando dessa forma que o Swarup Shakti não está manifesto na Jiva. Deixa eu te dar outro exemplo. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ideal de Ragavakti, está encapsulado em um verso, que está em uma linha de uma música bengali que ele escreveu, que é cantada quando eles levaram as deidades a esse templo em Calcutá, e foi o primeiro templo Gaudiya Vaishnava em Calcutá. Porque diziam que ninguém vai para Calcutá, porque aí é onde está Maya. E ele dizia, onde está Maya, essa é a zona dele, é onde ele vai. Então, esse verso está colocado na parede de Sridhara Maharaj, do templo dele. E a ideia do verso aqui, o caminho de Raga Bhakti é tal que a reverência por Krishna vai ser superada, vai ser quebrada por virtude de cantar sobre as glórias dessas pessoas. Isso pode tomar duas formas: o que eles são e o que eles não são. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur enfatizava sobre Kirtan e publicação, o que eles não são. 80% do que eles não são, do que não é, e 20% do que é. Mas a ideia por trás do verso aqui, não vamos perseguir uma relação reverencial a Krishna, mas vamos expressar reverência para aqueles, para esse tipo de amor. Isso é a mesma coisa que eu estava falando antes. Quando Sukadeva disse, que tipo de pessoas são essas? Esse Krita Punya Punja. Então, por glorificar eles, e a atenção deles se volta para nós. E nós vamos cruzar de um entendimento reverencial de Deus até uma proximidade, uma intimidade com Ele. Essa é a ideia. Então, isso é sobre o Swarupa Shakti, é muito generoso. Em outras palavras, não é simplesmente o que o Lalita faz. Ninguém mais faz. Então, esse é o ponto 1. O ponto 2 é, no Jaiva Dharma, 2 discípulos com o mesmo Guru são perguntados do Guru sobre o seu Ruchi, e eles estão cantando, escutando, estudando o Bhagavatam, e eles expressam um para Sakyarasa, como Subal,
e um para a Madhurya Rasa, como Rupa Manjari, como grupo de Manjari, seguindo o liderança de Lalita. Como um guru pode ter dois tipos de bhavas? Então, um vê como Subal e outro vê como manifestação de Lalita. A ideia é, não. O guru não pode ter dois tipos, não, um guru não pode ter dois tipos de raças no mesmo lila. Em outras palavras, você não pode ser um gopi e ao mesmo tempo um gopa. É engraçado falar sobre isso, mas algumas pessoas Gaudiya, na verdade, pensam assim. Por exemplo, os pregadores originais, seguidores de Nityananda Prabhu, especialmente em Septogram, que está na metade do caminho entre Calcutá e Navadvip. E nesse momento, então, essas vilas que está nessa área que é Truvani, está localizada desse braço do Jamuna, que está entre o Ganga, que vem de Bengal, e o Sarasvati. Era um lugar onde alemães e outros europeus, vendedores, mercantes, e porque os três rios esses três rios podem te levar muito facilmente a Septagram. Eu acho que os mercantes alemães descrevendo o que eles experimentavam, o que Nityananda Prabhu fez. Eu estou saindo um pouquinho da tangente, mas é alguma coisa que eu tenho pensado recentemente. Saptagram. Nityananda Prabhu foi pedido por Chaitanya Mahaprabhu para predicar amplamente. Essa é a característica de Nityananda Prabhu, que ele distingue dos outros membros do Panchatattva. Cada deles tinha a sua virtude. Bom, vendo isso, você poderia dizer Gadadhara é o melhor, Shirivas é o melhor, Nityananda é o melhor. Mas a resposta é, eles são todos o melhor. A virtude primária de Nityananda Prabhu, a generosidade, a circulação ampla. É dito que Chaitanya Mahaprabhu, se alguém pergunta por uma oração, se alguém pede prema, e até para aqueles que não pedem, o Nityananda dava. Pujapati Sri Maharaj disse: se você vem ao portão de Goloka e eles te perguntam de onde você está vindo, e você diz, eu estou vindo de Navadvip, eles dizem, pode entrar, pode entrar. Uma boa recomendação. Adore Navadvip, live em Vrindavan. Essa é a ideia. O que eu estava dizendo sobre suas perguntas, todos esses Dwatsa Gopals, por exemplo, esses 12 originais associados de Krishna, que começaram em Saptagram, nessa área de Saptagram, eles eram todos vaqueiros. Mas em um certo momento na linhagem, de repente, se tornou menos vital com o passar dos anos. Em Gita ele disse que algumas vezes isso acontece, e ao mesmo tempo os livros de Goswamis vieram com ênfase em Madhurya Rasa, e de repente nós encontramos nessas linhagens,
Vaquerito, ele também tem um Swarupa de Manjari. Isso é uma insanidade. De onde você tirou isso? Isso não é uma boa coisa. Então o ponto é, sim, não, eu deveria dizer não. Um devoto não pode, não tem duas raças no mesmo lila. Você pode ter Madhurya Rasa por Radharani, por Krishna, e Dasya Rasa por Chaitanya Mahaprabhu. Mas esse é outro lila. Não é como se o vaqueiro vai e em outra casa ele é uma manjari. Não é assim. O ensinamento em Javadharma, o que está acontecendo? Se ele não tem dois corpos, se o Guru não tem dois corpos, como é que eles veem o Guru como diferente? Então, eu vou te dar um exemplo para você entender isso. O Guru tem o seu próprio ou sua própria bhava. No meu país, it may be changing, but it's pretty weird over here politically at the moment, and the civil war really going on without any guns firing, but that's what's happening. I live in California. Eu vivo em Califórnia. Então, se o governador de Califórnia se torna o presidente, isso seria bom, eu penso. Mas se o governador de Califórnia se torna presidente, ele tem California Bhava. Como um Vaishnava, como uma pessoa, como um humano, ele tem algum Bhava de Califórnia, mas ao mesmo tempo, ele tem que deixar isso de lado, porque agora ele está servindo como presidente. De forma similar, o Vaishnava tem um certo bhava, mas ele está servindo como guru. Então ele tem que representar todos os bhavas. Como governador agora, como presidente. Tem que representar igualmente todos os estados, porque ele é um guru. O presidente não é o guru, mas o Vaishnava é o guru. Então ele sabe o suficiente para ensinar o Vaishnava. Eu escrevi um livro sobre Sakya Bhava, mas se você ler um livro de Gopi Bhava, você pode dizer que eu estou interessado em Gopi Bhava. Gopi Bhava não aparece num vácuo. Então, esse verso de Rupa Goswami famoso é um verso glorificando a deidade presidente sobre o Lila. Esse verso foi tomado por Krishna Kaviraj em Chaitanya Charitamrita, um verso que dá bênçãos aos leitores. Diz que o Chaitanya Mahaprabhu vai se despertar e se manifestar no seu coração. Essa é a bênção. E nesse verso ele fala o ideal mais elevado de Madhurya Rasa. Mas se você estudar o comentário, nesse verso, Krishna Kaviraj disse, ele veio dar 4 bhavas em Braja. E mais alguns. Porque ele veio também na forma do Yuga Avatara. Então, você encontra que ele deu Dasya, Sakya. O que significa que ele deu? Se eu te dou uma herança, vamos dizer que você tem uma herança. Ainda assim, você não é velho o suficiente, você não tem a elegibilidade. Não pode ser, essa herança não pode ser posta nas suas mãos. É sua. A herança é sua, mas só depois de certo tempo, quando você tem a elegibilidade, que vai ser dado para você. Então, esse é esse dar. Alguma coisa já está lá, a riqueza já está lá, mas ainda tem que ser dada. É inerente, mas tem que ser entregada ao mesmo tempo.
Então, o que Chaitanya Mahaprabhu deu? Ele deu Manjari Baba para todo mundo. Algumas vezes esse verso que eu estou dizendo é mal interpretado. Ele veio para dar Manjari Baba para todo mundo. Isso não significa que ele veio para provar Manjari Baba. No contexto de provar isso, como eu expliquei antes, ele vai compartilhar com aqueles que têm divindade para isso. Aqueles que têm esse tipo de Swabhava inerente neles. Eu não vejo que ele veio para dar Manjari Baba para todos. Ele deu Sakyabhava, por exemplo, para Haridas Thakur. Ele deu o Ram Bhakti para Murari Gupta. Então, ele deu de acordo aos seus vasanas, a sua predisposição, o que se alinha com o seu Swabhava. Então, o Guru vai ser capaz de reconhecer no discípulo como enquanto o discípulo desenvolve em Bhakti o seu ideal, a sua ideal, e ensinar de forma correspondente, adequada. Então ele tem que ser versado de uma forma completa, como o presidente tem que saber todas as leis federais, não só as leis estaduais. Então, dado que o Guru, nesse momento em Jaiva Dharma, tem 2 discípulos, e um tem afinidade para Sakyabhava e o outro tem afinidade para Madhurya Bhava, ambos estão vendo o Guru nessa luz. Ele tem um Bhava, o Guru tem um Bhava que é um desses. Então, um é o Bhava que é inerente nele e o outro é o Bhava que ele está representando. Isso ajuda, isso responde a sua pergunta. Obrigado por sua pergunta. Chitta Hari has a follow-up, Guru Maharaj, for this one. Chitta Hari tem uma pergunta sobre essa última resposta. Então, Guru Maharaj, eu estava pensando, quando você mencionou sobre Mahaprabhu, dando diferentes bhavas a diferentes devotos, mas como que a gente explica se o Diva tem sua bhava? E é claro que Mahaprabhu, sendo onisciente, saberia disso, porque ele tirou algumas pessoas de Ram Bhakti e levou a Krishna Bhakti. Bem, eu penso que nós encontramos nessas instâncias que o Lila de Chaitanya Mahaprabhu também é chamado de Acharya Lila, onde ele toma o papel de Guru. Então ele está trazendo. Se eu digo para você, se eu roubei as virtudes de um particular bhava, eu posso ver que você não tem atração para isso. E eu vou ajustar de forma apropriada. Tem algumas instâncias onde no sul da Índia ele expôs as virtudes de Krishna Bhakti, mas o Ram Bhakta mostra extraordinário Ram Bhakti, e então quando ele vê isso, ele dá um passo para trás. Por exemplo, no sul da Índia, quando ele vê o Ram Bhakti, então ele dá um passo para trás. Então, nesse Acharya Lila, sua onisciência está coberta. Onisciência é uma coisa que é um pouco difícil de entender. Nós geralmente pensamos de onisciência como estou sentando aqui, eu sei de tudo, eu sei, conheço todas as folhas de pasto no mundo, pasto não, de mato no mundo. Então, onisciência significa acesso a todo conhecimento. Alguém que tem acesso a todo conhecimento. Se você vai invocar esse conhecimento em uma instância particular ou outra, é outra coisa. Então, como Chaitanya Mahaprabhu, você não poderia conseguir o melhor exemplo de um Mahabhagavata.
Mas ele está funcionando como um elevado, porque ele está ensinando e discriminando, que são características de Madhyamadikari Bhakti. Madhyamadikari Bhakti, onde as características, como ditas no Srimad Bhagavatam sobre esse Madhukari, é que vê Krishna em todo lado. E se Ser Chaitanya fosse assim todo o tempo, ele não poderia predicar. Madhyamadikari. So it's not that Então não é que a sua inteligência como omnisciência, como Krishna, sua omnisciência não está sempre manifesta. Como seria algo que atrapalharia o Lila. Yes, thank you. Yeah. There's also another later, I cited Krishnadasa's commentary on Rupa Goswami's verse. I've written an article about this. Então, eu escrevi um artigo sobre isso, sobre esse comentário do verso de Rupa Goswami, que vai estar no próximo livro. Mas tem um outro comentário depois, que faz o argumento que Chaitanya Mahaprabhu tem dois tipos de grupos, um grupo especial e um grupo não especial, que significa os Nityasiddhas e os que estão chegando. E, igualmente, ele dá Bhakti a eles de acordo com seus vasanas, em consideração dos vasanas deles. Okay, the next question is from Que mais? Sadhvi. Próxima pergunta é de Sadhvi. I have a question about your prana Eu tenho uma mantra. pergunta sobre o seu prana mantra. Because there is mentioned Sudama. Tem menção de Sudam, What I understood e you're rather o que eu entendi é connected que to Subala, and is it você é mais conectado a Sudama is Subal, not Priyanarma é que Saka, or maybe significa I'm que wrong, Sudam and why não é is um he Priyanarma mentioned in Saka, your, ou prana mantra? do modo que está mencionado no seu... e Guru Maharaj disse, eu não conheço o meu prana mantra. Yes. With Deve ser this- Sudama com H. It doesn't refer to the Gopa. Não se refere It's ao referring Gopa. to Audarya. It says Se está referindo ao Darya. something about Audarya. Está falando sobre Audarya. Sevaka of the Sudham. Excellent holy place. Yeah, an excellent holy place. Um lugar sagrado excelente, que eu estou morando no momento. Está tornando mais sagrado por causa de todos de vocês que estão fazendo perguntas. Placa sagrada. Eu tenho muita sorte de estar aqui. Next question's from Uddhava. O que mais? Próxima pergunta. Próxima pergunta é de Uddhava. Oh, sorry, I thought he was reading. Sorry. He's asking. Ele está please could you perguntando, say a few words in por favor, você glorification poderia of dizer algumas Vishaka palavras Devi? em glorificação de Vishaka Devi? Obrigado. Well, Vishaka is one of Bem, Vishaka Radharani's, é closest uma das associates. Her associadas mais próximas de Radharani, have been singled out. ela e Lalita. But she has a different temperament. They both have different temperaments. Ela tem um diferente humor. Todos têm um diferente humor. And Visakha is a little more Vishaka é introverted. She's born in the same mais background. introvertida There's no one who's like closer to e nasceu no mesmo dia que Radharani. Então, astrologically não tem alguém mais próxima em Radharani nesse sentido, astrologicamente falando. than Vishaka. But she's a very good singer and Mas ela é uma boa cantora, good at coming up with jokes. muito boa para fazer piadas. E geralmente nós encontramos que ela tem uma escola para ensinar. E ela ensina canto, que você pode entrar nessa escola, em Radhakunta. Otherwise, there are basic descriptions given. E de outra forma, tem descrições mais básicas, dado a cor do seu sari, como a noite estrelada. E você pode encontrar essas descrições em Radhakrishna Ganotesh, de Pika. Ela é muito inteligente, erudita,
contrast the two. Few words there as we come to a close. We have a couple of Umas minutes. palavras But, que vêm à mente. The next question's from Que mais? Mark Button. Próxima pergunta é de Mark Button. E ele disse: Eu tenho uma pergunta sobre os serviços da idade. Eu comprei uma pequena estátua de Radha Krishna de uma loja indiana da minha cidade. Quando eu acordei, eu geralmente ofereço incenso e através dos dias ofereço prasadam a elas e como. A cada 2 dias eu lavo elas. Tem alguma coisa que eu poderia fazer melhor para servir essa pequena estátua? Eu sei que não é uma deidade autorizada. If I'm feeling very distressed, I sleep on my back and clutch them in my hands or take them with me if I have to drive somewhere. Could you please offer me guidance on how to best serve them? Você poderia me Thank you. oferecer Or guia aspiring em to como be melhor so servir a elas? well, it's an interesting topic. Bem, é um tópico interessante porque nosso Arshan, que é uma das angas de Bhakti, é algo muito preciso, com muitas regras e regulações e vocabulário, procedimentos. É tipicamente mais aqueles que é mais de Vaidhi Bhakti, não é tão prominente em Raga Bhakti. Nós temos as deidades presidentes de Vraja, Radha, Madamohan e Radha Gopinath, os Goswamis construíram grandes templos para elas. Então tem um lugar para isso. Mas geralmente no meu tempo, quando eu era discípulo de Prabhupada, em ISKCON, ninguém podia ter uma deidade nas casas. Todas as deidades estavam nos templos. E claro que todo mundo vivia perto do templo, no templo. Prabhupada me deu a bênção de ter uma deidade para mim mesmo. Como eu não podia ficar em um templo particular, eu estava sempre viajando. E tem algumas outras exceções. Claro que com a proliferação do Gaudiya Vaishnavismo, tem deidades em todo lado e você pode ir comprar elas em shops. Então eu penso que isso é um resultado, um efeito da campanha de Prabhupada. E enquanto pode ser olhado de cima, assim como por alguns que veem deidades sendo compradas mais que sendo dadas pelo Guru e sendo adoradas apropriadamente, e que somente os devotos que têm segunda iniciação deveriam ser a adoração. Isso é muito estrito. Mas o fenômeno que você descreveu na sua própria casa, isso também é um resultado. Você pode dizer que tem um lado ruim. Por exemplo, nós vendemos livros e algumas pessoas compraram livros, não podiam entender os livros e jogaram eles fora. Então pode ter esse lado ruim, mas quando você joga do livro fora, alguém pode ter ido lá e pegado esse livro e lido. Então pode ser um tipo de estratégia de pregação. Então, mas eu acho que o poder da pregação de Prabhupada, empoderado por Nityananda Prabhu, que a reação está nele. E eles podem aguentar essa reação, em outras palavras.
you can think, oh God, Então, se alguém compra o Bhagavata e discorda do Bhagavata e destrói, você poderia pensar, oh meu Deus, eu sou responsável disso, porque eu vendi o livro para ele. can handle any repercussions, if you will. Então, eu penso que The good, eles podem the lidar com qualquer tipo de repercussão. outreaches the downside by far. Uhum. So Então, o lado bom é muito, muito melhor que o lado pequeno que é ruim. Então, muitos devotos estão comprando deidades aqui e lá, eles não estão iniciados, eles têm essas deidades na casa. Vamos falar disso de outra forma. Eu já mencionei isso antes, uma vez Prabhupada disse que ter deidades de Gauranitai dá para todo mundo. Dá para eles incenso e disse, acende esse incenso e canta Hare Krishna, e todos os seus desejos vão ser cumpridos. E nós nunca fizemos isso, mas Prabhupada estava preparado para fazer isso, para pôr deidades de Gauranitai nas mãos de todo mundo, sem se importar com que tipo de outras atividades eles faziam, e encorajava eles a adorar, para oferecer incenso e cantar mantras e cumprir seus desejos materiais. Isso é um desejo muito extraordinário de espalhar consciência de Krishna. Vou dar outro exemplo para você, que fala sobre eu. Quando nós abrimos o templo de Krishna Balaram, meu grupo particular era de 12, 15 brahmacharis. Eu era um brahmachari no momento também. E nós dávamos todo o dinheiro, ou grande parte do dinheiro da nossa distribuição de livros, todos os fundos que nós coletávamos iam diretamente para construir o templo de Krishna Balaram. Então, eles gravaram o nome do nosso grupo, porque nós éramos os principais contribuintes a esse templo. Então, foi gravado em mármore. Eu trouxe o meu grupo para a instalação, isso foi em 1975. Então, toda noite tinha um arati. Então, era uma coisa muito coreografada, com essa opulente parafernália de arte. Então, o Pujari, que adorava Krishna Balaram, a deidade, ele liderava. Então, eles iam para frente e ofereciam reverência juntos e acendiam incenso, movia a cabeça, se levantava, movia a cabeça de novo, dava um passo para trás. Então, era uma coisa muito coreografada. Toda noite, por uma semana, da instalação assim, então, algum político, algum grande sadhu que estava visitando e mostrou a eles o arte. Eu estava envolvido, como eu mencionei, dando dinheiro para esse projeto, e os devotos que vinham comigo, nós sempre estávamos viajando, e nós éramos sempre visitantes nesses templos. E nesses templos, se você é um visitante ao templo, você não poderia estar adorando as deidades no itinerário. Eles tinham seu próprio itinerário. Então, para os loucos, os residentes, e eu queria que nossos devotos tivessem uma chance de executar essa adoração. Então, eu selecionei um cara que chamava Suradas. Nossa, me perdi. Eu não lembro quem que estava na minha direita ou na minha esquerda. Eu acho que Vaisheshika derrubou alguma coisa e a coreografia estava fora de ordem. Então, depois do Arctic, quando a gente voltou para casa, me perguntaram quem estava oferecendo esse Arctic.
Someone said, "Oh, that was Tripurari." And his E alguém disse, esse foi o Tripurari e seus homens, mas então tá tudo bem. Nós éramos, despite our inabilities, apesar das nossas inabilidades ou falta de forma, ele sabia que nós estávamos lá em substância, no coração. E nós tínhamos dedicado tanto pelo desejo de ver o templo. O coração do devoto é a oferenda. Mesmo se oferecer a si mesmo é tecnicamente impróprio, pelo famoso exemplo da mulher de vidura que estava dando a casca da banana e jogando a banana fora. E no seu êxtase ela estava fazendo errado, mas na verdade ela estava fazendo certo. Então a generosidade de Prabhupada, de Nityananda Prabhu, tem resultado nisso. E o fato que você está me perguntando, eu penso que é evidência de que seu coração está no lugar certo. Em outras palavras, você não está iniciado, eu nunca te conheci pessoalmente, nós já trocamos algumas perguntas e respostas online algumas vezes. Então eu penso que seu coração está no lugar certo e que como você se expressou, se isso é como você se sente as deidades, isso é evidência disso também. Então eu não vou dizer para não fazer isso, como alguns poderiam dizer. Eu diria que o que você está fazendo é muito legal. E se você quer continuar e ter esse foco mais central na sua vida, você deveria buscar Diksha de um guru qualificado e tipicamente em uma instituição diferente, uma linha diferente, alguns detalhes sobre como adorar. Tem livros publicados sobre isso, sobre adoração à deidade. Eu acho que Ishkon provavelmente tem um livro ou dois publicado. E Prabhupada disse que a gente deveria aprender a adoração do Radharamanta Goswamis em Vrindavan e dos seus livros. E quando você estiver iniciado nesse tempo, o seu guru pode te dar um conselho particular. Uma das coisas que eu vou mencionar é que o problema é a limpeza. Então, dada a sua situação, o que você está fazendo, eu te dou a minha bênção para continuar. Radha Krishna Ki Jai. Gaura Bhaktavinda Ki Jai. Mark says, thank you so much, Maharaj. Haribol. He says, thanks so much. And we've met in North Carolina before. Oh, okay, yeah. Okay, good. Right. Yes. Good. We'll hope to meet again. I'll be there at the end of October, the last 10 days. Okay. Srila Guru Maharaj Ki Jai. Jai Radhe.